Meus irmãos, qual é a coisa mais importante e mais necessária e extremamente escassa e por conta disso extremamente valiosa que nós recebemos de Deus nesta vida? Qual seria? O que de mais importante Deus nos deu? E mais escasso. Falando em importância e em escassez, muitos poderiam até pensar assim: quem sabe o dinheiro? Nós precisamos de dinheiro. Mas nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a saúde para aquele que está acamado no seu leito de morte. Então poderemos dizer, quem sabe a saúde, mas igualmente nem toda a saúde do mundo livra alguém da morte certa. Paz, talvez? Não, porque a nossa vida é uma vida de aflição. Família é uma bênção, mas a nossa família pertence antes de nós ao Senhor, e nós ou eles, em algum momento, serão separados pela morte. Vejamos então o que nós podemos aprender aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, onde a palavra santa nos diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a um outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós neste momento, Senhor, onde a Tua Santa Palavra será exposta para nós. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tendo misericórdia de mim, que sei das minhas limitações e sei que não sou digno de ocupar esse espaço. Ajuda os meus irmãos, para que o Teu Santo Espírito possa fazê-los perceber a seriedade da Tua Palavra, a Tua misericórdia em expor e a Tua graça em fornecer os meios para nos levar ao arrependimento e à ação de graças, a vivermos de modo digno da vida que Tu nos chamou. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui a última parábola de Jesus Cristo que ele proclamou, registrada pelo evangelista Mateus. E o significado básico dessa parábola, é a necessidade do serviço fiel do crente em administrar as dádivas ou os dons que foram concedidos a ele pelo Senhor durante a sua ausência. E aqui nós podemos entender a ausência do Senhor, a nossa expectativa da segunda vinda, daquele que foi assunto aos céus. O objetivo desta parábola é despertar a diligência, o zelo em todas as áreas da nossa vida, nos preparando para a vinda de Cristo. Nós devemos nos preparar para esta vinda. Jesus ele acabara de proferir a parábola sobre as virgens prudentes e imprudentes, que ensina a respeito da vigilância. E depois dessa parábola, conforme nós lemos na liturgia, ele falou a respeito das recompensas no reino futuro para os servos que foram fiéis.
fazendo as obras de caridade e generosidade. Certamente, todos vocês já ouviram inúmeras interpretações e pregações sobre esse grande texto que nós lemos. Mas talvez nenhuma como eu pretendo fazer nesta manhã. E fica tranquilo, eu não vou inventar nada, eu não vou inventar a roda. Eu vou simplesmente expandir um significado que nós podemos inferir que está embutido quando Jesus fala sobre esses talentos. Portanto, hoje nós veremos primeiro que o tempo é precioso. Depois, vamos ver o que nós temos feito com o nosso tempo. E assim nós veremos que a nossa administração do tempo é um fracasso. E mediante o reconhecimento deste fracasso, eu espero que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento. Depois ainda veremos o que nós precisamos fazer a partir de agora e como aplicar esta doutrina. E que Deus nos auxilie a compreender que grande importância tem essa dádiva e que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos administrar corretamente este valioso dom, este valioso talento que Ele nos entrega. Basicamente, irmãos, a base da doutrina que eu vou apresentar está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 17. Você não precisa abrir, eu vou ler. Aliás, a partir do verso 15, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você já ouviu várias vezes isso. Remir o tempo. Temos que remir o tempo. O que significa remir o tempo? É o que nós vamos ver hoje. E eu vou fazer esse link com a parábola dos talentos. Por isso que nós lemos a parábola dos talentos. Senhores, por diversas razões eu não consegui elaborar a exposição conforme o planejamento que eu tenho entre Mateus e Romanos. Seria hoje Romanos, por diversos fatores, muitos deles particulares. A sequência está sendo muito difícil de fazer, eu confesso, e peço que os irmãos orem por mim quando lembrarem de mim. Talvez também seja uma ilustração da preciosidade do tempo e uma ilustração do mau uso ou da falta de prudência do uso. Enfim, nós temos falado nas últimas mensagens sobre Mateus a respeito das controvérsias com o Shabá, o dia do Senhor, como pano de fundo. E temos visto o nosso uso do dia do Senhor, conforme Mateus escreve. Mediante essas exposições que eu preparei e meditei a respeito do uso do dia do Senhor, e tendo analisado, tendo visto algumas coisas na minha própria vida que não são confortáveis, no mínimo, são desanimadoras, são erradas. E tendo visto também que a comunidade também tem padecido dessas mesmas coisas, eu já estava inclinado a trazer uma mensagem temática sobre isso. Mas essa semana, com todas as coisas que foram acontecendo, eu acabei lendo uma exposição do puritano Jonathan Edwards, de quem eu tomei sem vergonha nenhuma vários pontos que eu vou apresentar aqui, porque a palavra de Deus não é dele nem minha. Então eu compreendi que eu precisava falar sobre isso com os senhores nesta manhã. Então vamos ver o que nós temos para aprender. Primeiro, precisamos entender por que o tempo é precioso. Irmãos, a palavra fala sobre 5 talentos. Esse talento era uma unidade de medida monetária, tá? Ele significa, cada talento tem 35 quilos. É bastante. Quem aqui tem 35 quilos? Tem alguém com 35 quilos? Caleb tem 35 quilos? Por aí? Caleb, fica em pé um pouquinho. Por gentileza, ó. Esse é o Caleb. 35 quilos. Pode sentar, Caleb, obrigado.
A parábola fala que o Senhor deu para alguém 5 talentos. Ele deu 5 Calebes. 5 talentos são 175 quilos de prata ou de ouro, mais provavelmente de prata. Portanto, é uma quantia, um valor bastante alto e, portanto, bastante valioso. Os irmãos já ouviram a expressão tempo é dinheiro? Ela é muito dita. A gente diz isso. Mas, assim como as escrituras, que nós falamos algumas coisas e não praticamos, nós também falamos que tempo é dinheiro, mas desprezamos o significado disso. O significado dessa expressão é que o tempo é algo precioso, o tempo é curto, e que ele pode ser bem ou mal aproveitado, e que, portanto, não deve ser perdido. Por quê? Porque vale dinheiro. Para a humanidade, para todo homem, diante de Deus, o tempo é muito importante, meus irmãos. Agora, para o crente que teve a sua vida renovada pelo Senhor, o tempo é mais importante ainda. É no tempo que nós vivemos hoje. É no tempo que nós faremos ou deixaremos de fazer aquelas coisas pelas quais nós seremos julgados. Você já parou para pensar sobre isso? Nós seremos julgados pelas nossas obras. As nossas obras são feitas onde? No tempo. E isso nos traz responsabilidade. Se o tempo é um dom, um talento, uma dádiva, todo dom divino nós sabemos que é bom. E sabemos que toda boa dádiva vem do alto para nós. Sabemos também que tudo que nós temos, absolutamente tudo que nós temos, nós somente temos porque recebemos do Senhor. Mesmo o fruto do nosso trabalho, ele só nos é concedido por graça. E nós recebemos todas essas coisas, inclusive o tempo, para honrar e para glorificar o doador desse dom, o nosso Senhor. Assim, meus irmãos, todos nós recebemos talentos, e conforme a parábola, conforme a nossa capacidade. Todos nós recebemos tempo conforme a nossa capacidade. Às vezes a gente se pergunta por que alguém vive tanto tempo, outras pessoas vivem menos tempo. Está tudo dentro do decreto de Deus. Só que, infelizmente, todos nós somos mais semelhantes ao terceiro homem, aquele que enterrou o talento. Note, o talento que não era dele, era do Senhor. Assim como nós temos enterrado os nossos talentos, que não são nossos, são do Senhor. Assim como nós temos desperdiçado o nosso tempo, que não é nosso, foi concedido pelo Senhor. Somos mais próximos a esse do que aquele que investiu e obteve muitos frutos. Nós fazemos isso com a nossa vocação e com o nosso tempo, o tempo inteiro. Irmãos, o nosso destino eterno, ele depende do tempo. O nosso bem-estar, ele depende da aplicação correta e produtiva do nosso tempo. Não é verdade? Eu estou falando alguma coisa à toa? Não. Falando em à toa, aquele que fica à toa não come. Provérbios 19 diz o seguinte: o preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o leva a passar fome. Quem não quiser trabalhar, que não coma, disse o apóstolo. Conforme nós aplicamos o nosso tempo no nosso trabalho com diligência, nós vamos receber por isso e vamos prosperar por isso. Então a nossa vida aqui, nosso conforto aqui, depende da correta aplicação do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma, semelhantemente, o nosso bem-estar na eternidade, ele depende da aplicação correta e produtiva do nosso tempo. Sim, não estou dizendo que a nossa salvação ela é destinada no tempo. Nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, correto? Mas é neste mundo, após o início deste mundo, no tempo, dentro do tempo, é que nós somos chamados por Deus à fé e aonde nós desenvolvemos a nossa salvação vivendo em novidade de vida. O nosso tempo, meus irmãos, ele é muito curto.
Viver bem não é apenas viver muitos anos. Às vezes a gente admira alguma pessoa mais velha, mas será que ela viveu? O filósofo Sêneca, ele era conselheiro do imperador Nero. Depois ele foi colocado numa fofoca, numa intriga a respeito de uma conspiração, e Nero deu uma ordem bem bacana para ele se suicidar. Não teve nem o trabalho de matar, você vai se suicidar. Sêneca foi contemporâneo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse uma coisa muito interessante, presta atenção. Não julgues que alguém viveu muito por causa das suas rugas e cabelos brancos. Ele não viveu muito, apenas existiu por muito tempo. Às vezes nós podemos viver muito em pouquíssimo tempo. Eu tenho lido muitos puritanos e vejo homens que morreram com 28 anos, com 29 anos, com 32, com 34, que fizeram coisas que muitos de nós, se vivêssemos 500 anos, não faríamos. Me escapou o nome do missionário da presbiteriana que fundou a presbiteriana. Ashbel Green Simon. Esse menino morreu aqui na nossa nação. Ele veio como missionário, começou a igreja presbiteriana no Brasil. Através dele, o primeiro pastor brasileiro foi salvo, que era um padre, que se converteu sob o seu ministério. Este homem fundou a igreja presbiteriana. Esse homem fundou uma escola, que hoje é a Universidade Mackenzie. E esse homem fundou um hospital, que hoje é o Hospital Presbiteriano, que é referência. Esse homem morreu com 34 anos. Tempo. A lei da oferta e da procura, meus irmãos, ela precifica as coisas. Às vezes a gente não entende por que uma coisa sobe o preço e diminui o preço, né? Você vai lá, época de laranja, tem bastante laranja. E tem bastante gente que quer comer laranja. E essa laranja que está em excesso, ela é vendida mais barato. Quando não é época, tem pouca laranja. E as pessoas querem comer laranja, então o preço se eleva. Acontece assim. Por que que o ouro tem valor, meus irmãos? Porque há pouco ouro no mundo. E por que que o pó ou areia não vale nada? Porque há em excesso, nós varremos para fora de casa. O nosso tempo, da mesma forma, ele é limitado e ele é breve. Por isso ele é valioso. Tiago nos diz o seguinte no capítulo 4. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Nossa vida é rápida. O tempo, sendo limitado, meus irmãos, diminui a cada momento. Nós estamos morrendo. Cada minuto que nós vivemos é um minuto a menos que nós temos de vida. Portanto, é valioso o tempo porque é escasso. O nosso tempo, além disso, ele também é incerto, porque além de nós possuirmos pouco tempo, nós não sabemos quanto nos resta. Você sabe quanto tempo vai viver? Veja, nós não temos um medidor de vida como um medidor de combustível ou de bateria de celular. Até tinha um filme muito interessante que os caras tinham um medidor de tempo e não havia dinheiro, né? E é uma ilustração bem interessante, porque você trabalhava e ganhava mais tempo de vida. E aí você fazia compra e diminuía o tempo de vida. E aí você roubava alguém, quando era ladrão, para ter mais tempo de vida. E você usava drogas e tinha menos tempo de vida, porque gastava com aquilo. Mas nós não temos. Nós vivemos na incerteza. Será que nós viveremos mais 50 anos? Será que nós viveremos mais 50 semanas? Talvez 50 dias? Quem sabe 50 horas? Meus irmãos, nós podemos viver só 50 minutos. E se você viver 50 minutos, você não vai nem ver o final dessa mensagem. Mas nós não sabemos. A nossa vida não está nas nossas mãos. Não está sob o nosso controle. Será que hoje é o nosso último dia de vida? Todos vocês talvez não presenciaram ao vivo, mas já viram pelo menos em filme aquelas pessoas que são doentes terminais.
Observem, lembrem como elas valorizam cada minuto. Pensa para a sua vida, se você soubesse o seguinte: o médico chegou e te deu um diagnóstico, você tem 6 meses de vida, esse é o tempo de vida, o que nós faríamos? Nós íamos desperdiçar esse tempo, como desperdiçamos o nosso tempo? Mas a realidade é que nós não sabemos se temos 6 meses ou 6 horas, e isso é preocupante. Volto a Efésios 5, portanto, sejais cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Ou, como afirma a tradução mais conhecida, esse aproveitem ao máximo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir, o que é remir? Remir no nosso idioma vem da palavra latina redimire, de onde nós temos a remissão dos nossos pecados. A obra de Deus Pai, realizada por Cristo Jesus, em nos libertar e nos tornar livres da consequência do pecado original, da maldição da lei, dos nossos próprios pecados, do inferno, da morte e principalmente da justa ira de Deus. Mas como que nós podemos remir o tempo? Como que podemos resgatar o tempo? Aproveitando o máximo as oportunidades nestes dias maus. Assim, em segundo lugar, vamos refletir sobre o que nós temos feito com o nosso tempo. O tempo é mais precioso que um talento, e nós vamos dar conta desse tempo quando o Senhor voltar. A gente vive como se nunca fosse prestar contas de nada, mas nós vamos prestar contas. Veja, nós fomos criados para viver eternamente. E a forma como nós vivemos aqui no tempo, antes da eternidade, ela irá nos preparar e nos direcionar ou para o inferno ou para Jerusalém celestial. E meus irmãos, eu não estou defendendo aqui salvação por obras, os irmãos me conhecem, como eu amo as doutrinas da graça. Contudo, é no tempo que nós somos salvos. E é no tempo que nós demonstramos essa salvação pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. E aí nós devemos perguntar, será que as nossas obras, incluindo o uso do nosso tempo, elas atestam a nossa salvação? Nós vivemos e gastamos o nosso tempo como servos, filhos de Deus? Cada dia e cada momento são preciosos. E será que nós não temos desperdiçado verdadeiros tesouros de tempo em bobagens? Bobagens. Pensemos o que nós temos feito do nosso tempo. Observem o que diz o nosso Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o seu talento ou o seu dinheiro. Irmãos, nós não sabemos quando vai ser o nosso último dia. E se fosse hoje? E se o Senhor, nosso Salvador, voltasse hoje, aquele que nos concedeu o tempo, e Ele nos chamasse a prestarmos conta do nosso tempo, o que nós apresentaríamos? Todos nós temos 24 horas por dia e 7 dias por semana. Como que nós temos usado esse tempo? Observem que enquanto alguns relaxam, outros fazem. Enquanto alguns reclamam, outros conquistam. Enquanto alguns gastam a vida em bobagem, outros conquistam galardões. Muita coisa pode ser feita em um ano, em um dia. E observem, dias e anos, eles são constituídos de minutos. E esses minutos, portanto, são preciosos e nós jogamos fora. Já viram aquelas figuras agora de filme, de meme, quando a pessoa tem muito dinheiro, que, eu vou jogar dinheiro para cá, acabou. Nós fazemos isso como se fosse uma ampulheta de tempo da nossa vida e vamos jogando fora. É só um minutinho. Pensemos no propósito com que nós temos gastado esse recurso que é tão precioso e tão limitado.
O que nós fizemos ou temos feito com o tempo da nossa juventude, irmãos? Com o tempo da plenitude da nossa força, da nossa inteligência e da nossa capacidade? Refletindo sobre o tempo perdido, nós devemos lembrar que não existe se. O se é uma impossibilidade. Se fosse assim, não existe. Foi, não tem se. Lembremos também que não dá para voltar atrás, ou seja, não existe uma recuperação real do tempo. A intenção dessa mensagem é nos despertar para remir o tempo que nos resta. Essa é a intenção. Bens e dinheiro nós podemos trabalhar para recuperar. Tem uma história muito interessante do proprietário do Banco do Brasil, Visconde de Mauá. O Banco do Brasil, que nós conhecemos hoje, era uma instituição privada, era um banco privado. E lá na época do Império ainda, Dom Pedro II, algumas más atitudes do governo fizeram com que houvesse uma crise e o banco, o Visconde de Mauá, nas suas empresas todas e no banco, ele viesse a falir. E quando faliu, o Estado, ainda na monarquia, teve uma ideia que é padrão no Brasil. Vamos estatizar esse banco. E expropriaram o Banco do Brasil do Visconde de Mauá. Então virou o Banco do Brasil estatal, que nós temos até hoje. Ou seja, roubaram o banco do cara. Quando fizeram isso, ele tinha 65 anos. Ele viveu até os 70. E dos 65 até os 70, ele trabalhou, pagou todas as suas dívidas, formou outras empresas e morreu próspero, rico e sem dívidas. Isso é possível fazer, irmãos, com bens, com dinheiro, mas com a nossa vida não, a nossa vida é diferente. Passou, perdeu, não volta mais. Portanto, nós devemos remir, aproveitar adequadamente o pouco tempo que nos resta. E como temos aproveitado o tempo santo? Você já parou para pensar que existe um tempo santo? Ordenado pelo Senhor. Nós recebemos bastante tempo para os nossos trabalhos e para os nossos lazeres. E recebemos também tempo para o dia santo, o dia do Senhor. E o que nós fizemos com esse precioso tempo de descanso, de contemplação, de adoração e de prelibação da glória eterna? Temos nos cansado quando nós deveríamos descansar? Temos usado esse tempo de santo descanso com descaso, como se fosse nosso dia, com passeios, lazeres, enquanto nós deixamos o nosso Deus de lado? Irmãos, querer aproveitar o tempo do dia do Senhor, desprezando o Senhor do dia, é o mesmo que você querer se satisfazer com uma macarronada sem comer essa macarronada. É loucura, é impossível. Em terceiro lugar, vejamos o nosso fracasso em administrar o tempo para a gente poder se humilhar diante do Senhor. Desperdiçando algo tão precioso, escasso e passageiro que nos foi dado, nós devemos confessar que nós temos todos sido maus gastadores. Maus gastadores. O puritano Jonathan Edwards, ele diz que se os homens fossem tão perdulários ou gastadores com o seu dinheiro quanto são em termos de tempo, jogando fora o dinheiro, nós os consideraríamos loucos e desprovidos de inteligência. Contudo, o tempo é 1000 vezes mais precioso que o dinheiro. E quando desaparece, não pode ser comprado com dinheiro algum, nem redimido por prata ou por ouro. Por isso, aqueles que me ouvem que não são convertidos, aqueles que vão me ouvir que não são convertidos, arrependei-vos. Quanto tempo homens e mulheres passam em salões de beleza, em academias, se preparando para melhor pecar. Quanto tempo homens e mulheres passam em bares, em festas, entregando-se ao pecado.
Quanto do seu tempo tem sido gasto pensando, desejando, planejando ou propriamente cometendo o mal? Quanto tempo homens e mulheres gastam lutando contra Deus e o povo de Deus? Debochando, perseguindo, ridicularizando, tentando provar a inexistência do Criador. Parece o... Lembra da Turma da Mônica? Lembra? Sim. Parece o Cebolinha batalhando e trabalhando para provar que Maurício de Souza não existe. Eu não vejo Maurício de Souza. Maurício de Souza não está aqui. Ele não existe. E é isso que essas pessoas gastam seu tempo. Mais chato que fanático religioso é fanático religioso ateu. Eles enchem o teu saco. Bom, todo fanático é chato, né? Seja vegano, seja... Os caras querem salvar o mundo sem comer carne, ou os caras querem salvar o mundo andando de bicicleta, ou querem salvar o mundo provando que Deus não existe. Arrependam-se. Esse tempo vai ser cobrado. Vemos muitas pessoas que no fim da vida, elas desejariam ter vivido de forma diferente. Ouso sugerir que algumas desejariam que nem tivessem vivido tanto para fazer tanto mal, mas aí já é tarde. Passou e está registrado. No fim da vida ou no leito de morte, meus irmãos, ninguém se preocupa com o seu carro não ser 0 quilômetro, com a sua casa não ter piscina ou não ter uma casa na praia. Lá todos se preocupam com a mesma coisa, o tempo está acabando. E agora? E agora que o tempo está acabando, eles se preocupam com o bem que não fizeram, com o mal que fizeram e não se desculparam, com o Deus que não buscaram, com o futuro que é incerto. É muito bonitinho as pessoas, esses ateus e atoas, falam, não, é só matéria, vamos fazer o que for, e aí aqui morreu, acabou, não tem mais nada. É bonitinho quando eles estão saudáveis, mas quando o rio da morte está próximo, aí muda de figura, meu amigo. O que tem depois? Será que não é verdade o que aqueles crentes que eu debochei tanto tempo falaram? Será que eu não me preparei? Será que dá tempo para fazer alguma coisa? Não se prepararam. O que nós temos feito do nosso tempo? E o que vocês e nós vamos fazer do tempo que nos resta? Me dirijo a outra classe, preguiçosos. Preguiçosos, arrependei-vos. Novamente eu vou citar Sêneca. Ele diz o seguinte: muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem, muito tarde, que estiveram ocupados fazendo nada. Muitos gastam seu tempo na preguiça, não fazendo nada pelo seu corpo, muito menos por sua alma. Novamente, Provérbios nos ensina, olha, quem é relaxado, Provérbios 18, quem é relaxado em seu trabalho, causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O preguiçoso é comparado com aquele que destrói. Muitos não fazem nada pelo próximo, como instruiu Paulo. Observem, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Efésios capítulo 4. Mas o preguiçoso, ele não pensa em trabalhar para poder ajudar os outros. Esbanjadores, arrependei-vos também. E quantos crentes são esbanjadores? Quanto tempo as pessoas passam jogando conversa fora? Já ouviu essa expressão? Estava lá jogando conversa fora. Ou então, estava matando o tempo. Só que esse tempo é a sua vida. E era a sua vida que você está matando. Quantas horas são desperdiçadas em conversas improdutivas, em fofocas, em calúnias? Quanto tempo é gasto em jogos? Sejam jogos
físicos, um futebolzinho, um vôleizinho, como os videogames. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo do excesso. Pessoas varam a madrugada apertando botões, desconectados da realidade. Em jogos de RPG, não, aqui não é aquelas igrejas que dizem RPG do demônio, porque não é. O RPG não é do demônio. Passar uma noite jogando RPG é pecado. E é sentar no colo do demônio para jogar. A vida passa, desconectado da realidade. Entrei num outro mundo. Meu amigo, é esse mundo para se preparar para o próximo. Economiza, nós não conseguimos nem nos concentrar nesse, no próximo você quer outros mundos ainda, quer viver no multiverso. Quanto tempo é gasto em filmes e em séries? Televisão é série para maratonar. Aí a pessoa fica lá 8, 9, 10 horas vendo. Sai dali, e aí? Foi uma experiência maravilhosa. E daí? Foi legal. E daí? Nada! Absolutamente nada. E muitas dessas séries e filmes ainda ilícitos, com coisas que contradizem aquilo que nós acreditamos, com coisas que blasfemam do nosso Deus, com coisas que incentivam a você, a sua esposa e os seus filhos para um caminho errado. E se não são ilícitas, quase todas improdutivas. Quantas pessoas gastam a vida assistindo tudo sobre o esporte predileto, mas não se interessam pelo seu fim eterno? Pessoa vem, senta na igreja, o cara não para mais, não aguenta 2 horas num culto, é demais. Semana inteira, 2 horas aqui é demais. Aí vai para casa. Vai assistir um jogo. O jogo vai para prorrogação, pênalti, ao invés das 2 horas, dá quase 3 horas, vidrado. Não tem problema nenhum. Acabou o jogo, ele vai ver a mesa redonda, mais 2 horas, de um monte de babaca falando, o futuro desse clube, o futuro de tal jogador, ele estava desanimado, ele estava com vontade, ele não estava. Eu acho engraçado, um cara que ganha 500, 600, 700 mil por mês está desanimado para jogar. Vai virar um traço, então. Vai capinar um terreno para ver. E depois disso ainda espera a mesa redonda da noite, porque aí tem uns caras melhores. Meu Deus, é tempo, irmãos. Quantos de nós parecem ter o celular grudado na mão? Igual um adesivo, se fizer assim parece que não sai, parece que houve uma simbiose ali. São pessoas que quando falam em marca da besta, aí vem aqueles coitados, vamos respeitar eles. É um microchip. Eles já pensam assim, não, eu queria que fosse implantado aqui na mão, para ser só na mão mesmo, para nem ter que ir celular. Pessoas que são aleijadas do pescoço. Já viu? Você olha para elas. Quantos de nós são assim? Quantos de nós se dedicam demais a hobbies, mas nunca tem tempo para se dedicar à leitura da Bíblia, oração? Quantos de nós leem, poucos infelizmente, e desses poucos que leem, ainda leem porcaria? Tem uma frase maravilhosa, não lembro o autor, que diz assim: não leia livros bons, a vida é muito curta. Leia somente os melhores. E nós temos o melhor livro que é a Bíblia. E aí as pessoas vão ler, pega aquelas séries de livrinho, de aventura ou de babaquice, que seja um Game of Thrones da vida, os calhamaços de 1000, e devora aquilo. Aí você entrega um livro falando sobre os atributos de Deus, 100 páginas. Ai, pastor, isso aqui é meio pesado, é ruim de ler. Quantos se poluem a madrugada dentro, consumindo pornografia? Irmãos, nós somos uma geração de homens que inventaram coisas chamada passatempo. O passatempo predileto. Passatempo, melhor definido, é perde tempo. E melhor definido ainda é mata tempo.
Estamos matando o tempo. Todos esses dirão um dia que não tiveram tempo para fazer aquilo que era bom, mas enterraram seu talento. Tem mais. Crentes que se deixam levar pelos prazeres mundanos, arrependei-vos. Quantos de nós vivemos apenas para este mundo? Pessoas que até vêm na igreja, mas vêm como se fosse um automóvel para encher o tanque de combustível e para rodar durante a semana. Nós não somos automóveis com um tanque para encher. E existe pastor que fala isso. Nós precisamos diariamente estar nos alimentando pelos meios de graça que nos são oferecidos, oração, leitura da palavra, meditação. Pessoas que vêm na igreja somente para cumprir a obrigação moral da consciência. Eu estou ainda chamando de crentes, mas não dá para dizer que é um filho, ou pelo menos que é um bom filho, aquele que não deseja passar um tempo no colo do pai. Durante a semana não oram, não leem, não meditam, não têm conversas edificantes, não ajudam ninguém, não evangelizam ninguém, não adoram a Deus em momento nenhum, nada. Somente quando o calo aperta, aí lembra, aí pede oração. Quantos de nós vivem apenas perseguindo objetivos e metas seculares? Você vai falar com a pessoa só tem objetivo e meta secular. Ela não tem um olharzinho para cima. Ela quer um estudo melhor. Que bom. Ela quer um emprego melhor. Que bom. Ela quer uma posição melhor. Que bom. Mas isso é para a glória de Deus? Não. Trabalham e usam todo o tempo para obter carro melhor, casa melhor, móveis melhores, mais roupas, porque tem pouco, já está no segundo guarda-roupa. Eletrônicos, não sabe o que fazer com os velhos, mas vai comprando cada vez mais. Livros, por que não? Vamos bater em mim também. Calçados, parece que a pessoa é uma centopeia. Qualquer outra coisa. Irmãos, essas coisas são todas lícitas, mas o excesso delas é que é ilícito. Elas obstruem o correto uso do tempo. Quantos de nós perdem tempo comportando-se como incrédulos? Jesus que diz isso, não sou eu, se comportando como incrédulos, preocupados com o que vão comer, com o que vão beber ou com o que vão vestir. Vira à noite fazendo conta. Será? Descansa, faz o teu trabalho e confia no Senhor. Quantos corpos nós vemos dentro da igreja, obesos ou malhados, mas que carregam almas raquíticas, definhando, agonizando. Que o Senhor se compadeça de todos nós, proporcionando arrependimento e força para nós mudarmos os nossos hábitos. Em quarto lugar, como podemos administrar corretamente o tempo? Devemos considerar, meus irmãos, cada hora, cada dia, cada minuto preciosos. Mas eu vou falar uma coisa a mais. Além de preciosos, sagrados. Sagrados. Nós estamos no mundo que Deus criou. Calvino chamava que era o teatro de Deus, onde nós vivemos a nossa vida diante de Deus. Vida que não é nossa, tempo que não é nosso, dons que não são nossos, famílias que não são nossas, talentos que não são nossos, que foram concedidos para vivermos para a glória de Deus. Então cada minuto, além de precioso, é sagrado. Deus nos fez responsáveis para administrar o nosso tempo. Como na parábola do texto que nós lemos, do talento, o talento assim como o tempo, eles são dádivas que Deus nos concedeu. Como a nossa vocação e habilidade para o nosso trabalho. E veja, nós fomos criados para a glória de Deus. E o nosso tempo deve ser utilizado para esse propósito. Então o Senhor está falando que nós devemos ficar de joelho 24 horas por dia, lendo a Bíblia quando cansar o olho, cantando. Não! Mas em tudo o que fizermos, o nosso propósito, o nosso objetivo deve ser a glória de Deus. Do filme que assistimos, da compra que fazemos no mercado, do passeio, do sono,
da alimentação. Nós fomos criados, irmãos, para as boas obras 2 vezes. Já pensou nisso? Primeiro foi ao nascermos. Todos nasceram para a glória de Deus. Em segundo, ao nós renascermos. Veja Paulo em Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, ou melhor, predestinou, para que nós andássemos nelas. As boas obras para nós caminharmos foram preparadas, pré-ordenadas, predestinadas por Deus. As obras que nós precisamos fazer, que foram ordenadas por Deus, meus irmãos, elas permanecem. Só que o tempo que nós temos de vida é menor. Portanto, não há tempo a perder. Senão nós vamos nos envergonhar naquele dia. Não adianta apenas nós lamentarmos o tempo perdido. Não adianta ficar igual um cachorro lambendo as feridas. Nós precisamos nos conscientizar que nós perdemos tempo, mas precisamos redimir, aproveitar aquele tempo que nos resta, porque Deus vai pedir contas do uso desse tempo. Ele não salvou apenas as nossas almas para nós vivermos e fazermos aquilo que nós queremos, mas Ele salvou nós como um homem e mulher completos, e tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e desejamos é alvo também da redenção. Ele é nosso Senhor de toda a vida. Nós somos seus servos, e nós gostamos de falar dele como Senhor, mas não gostamos de falar de nós como seus servos ou escravos. Queremos ter a nossa zona de conforto. E veja, todo servo é responsável pelo uso do seu tempo. Se você tem uma empresa e você tem um empregado, aquele empregado é teu servo. Ele não pode fazer o que quiser com o tempo dele, pelo menos o tempo de trabalho. Só que Deus não é o nosso patrão, é o nosso Criador, o nosso Salvador. E todo o nosso tempo vai ser dado contas. O puritano Edwards diz o seguinte: Cristo nos diz, de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Se uma palavra a gente vai dar conta, imagina do tempo que nós matamos. Ele continua: concluímos, portanto, que temos de prestar contas de todo o nosso tempo ocioso perdido. Meus irmãos, além de responsáveis, nós devemos ser vigilantes, porque muitos de nós aqui, nós já estamos, no mínimo, na metade da média da vida. A média de vida do brasileiro, a maioria de nós já chegou na metade. Eu já ultrapassei um pouquinho a metade, já subi o morro, agora é ladeira abaixo. Se Deus quiser que eu vá até a média. Mas nós não sabemos quanto tempo resta, mesmo os mais novos. Devemos cumprir a nossa obrigação ouvindo, irmãos, a palavra de Deus e não a palavra do diabo. O próprio Edward chama a atenção para as artimanhas que o diabo usa. Aos mais novos ele vem com aquele papinho assim, ó: não há pressa, vocês são jovens, vocês devem curtir. Inclusive a respeito da salvação, não, calma, vocês precisam primeiro aproveitar um pouco a vida, depois vocês vão ver esse negócio de igreja. Aí aos mais velhos, o diabo vai e tenta dizendo o seguinte, desanimando eles, afirmando: agora, vai querer agora fazer alguma coisa? Agora não adianta mais, passou o teu tempo, agora fica ali, vive a tua vida, isso aí é para os mais jovens, não é para você. E assim, meus irmãos, nenhum tempo será bom se nós ouvirmos o diabo. Devemos ouvir a Deus, aprove a Deus a nos chamar na plenitude do tempo dele, quando ele quis, e ele promete que todos aqueles que forem diligentes, zelosos, receberão recompensa. Lembram de outra parábola? Os lavradores da última hora. Uns foram chamados logo cedo e outros na última hora, mas todos eles trabalharam e todos eles receberam o mesmo salário. Ouçamos a Deus e não o diabo. E se ele já nos chamou, hoje, através da minha voz, ele está advertindo a mim e aos senhores:
sobre a forma que nós devemos utilizar a dádiva que Ele nos concedeu. Perdemos o nosso melhor tempo. Essa é a realidade, em termos de vigor. Às vezes eu olho para um jovem perdendo tempo, eu fico indignado, porque, aquela cabeça, aquele cérebro que ainda não está todo poluído, todo destruído, podia estar se aplicando em aprender coisas boas, e está perdendo tempo com nada. E eu aqui lutando horas e horas e horas e horas, o meu trabalho seria muito mais simples. Eu ficaria menos de 12, 10 horas no escritório, com uma cabeça mais jovem. Esse tempo de vigor passou, mas irmãos, isso serve para nós todos, em termos de qualidade de vida. O melhor tempo é a nova vida, a vida regenerada por Deus. Portanto, devemos viver de modo adequado. Nós somos responsáveis pelo tempo dos nossos filhos. Veja, outro puritano, vocês vão ver como é semelhante até a linguagem. E eu vou citar esse puritano para falar de filhos, porque os irmãos sabem que eu não tenho filho. Então deixa ele falar que ele teve os filhos dele. O Richard Baxter, ele fala sobre a responsabilidade que os pais têm em relação ao tempo dos filhos. Prestem atenção. Ensinai vossos filhos a conhecer a preciosidade do tempo, e não deixeis que percam 1 minuto sequer. Falai-lhes constantemente sobre quão precioso o tempo é, quão curta é a vida do homem, quão grandioso é o seu trabalho e quanto a nossa vida eterna de alegria ou de miséria depende deste pequeno tempo. Arrazoai-lhes sobre a odiosidade do pecado daqueles que brincam e jogam seu tempo fora. Mantenha as horas de vossos filhos contadas e não deixeis que percam nenhuma com excesso de sono ou de brincadeiras ou qualquer outra coisa, mas engajai-os em algum empreendimento que valha o seu tempo. Forte. Por isso que a gente vê esses caras traduzindo Bíblia com 10 anos, do latim para o inglês. Aí a gente pega uma criança hoje, eu já zerei 10 joguinhos. E eu faço videozinho no TikTok dançando. Porque quando eu falei contra a tecnologia e videogame para alguém, disse, não, isso desperta a mente, vai ganhar vida fazendo TikTok, pode ficar milionário, pode virar um Bill Gates, mas quem sabe não vai apodrecer no inferno. E o puritano continua mais à frente, prestem atenção nisso. A recreação, criança deve ter recreação, óbvio. A recreação não deveria ser mais do que uma pequena parte do seu tempo. No entanto, pelos pecados dos pais, muitas crianças são comprometidas desde cedo com uma vida de ociosidade que no futuro será quase impossível de sobrepujar. Elas são ensinadas a viver como porcos e vermes, que vivem apenas por viver e não fazem quase bem algum ao mundo por viverem. E essa é a vida lamentável de muitos. Era assim que esses caras pregavam. Né? Vocês acham que eu sou duro? Em outro lugar, ele diz que os filhos devem ser incentivados à recreação e ao esporte. Olha que bacana. Na medida necessária para a sua saúde e para a sua alegria. Os passatempos inativos devem ser evitados. Aqui ele estava falando de jogos de tabuleiro, de dado. Ele queria que as crianças corressem, brincassem, sabe? Não queria que ficassem... Imagina se esse cara vê um pai hoje enfiando o celular na cara da criança, vai, mexe aí. E a criança lá, já aleijada, ele ia ao desespero. Por que devem ser evitados os jogos, passatempos inativos? Porque tendem a destruir tanto o corpo quanto a mente. Que não sejam deixados sem fazer nada para que não ganhem o hábito de jogarem fora o seu tempo com brincadeiras. E nós temos muitos adultos que são jovens. Veja a jovialidade, né? Os adultos agora usam calça curta e sapato sem meia, né? E aí eles brincam de ser jovens. É porque eu não tive infância, pastor. Eu também não tive. E aí? Eu tive a necessária.
e você teve a necessária, porque a infância que eu e você tivemos foi Deus que nos deu. O tempo deve ser ainda mais valioso, e agora eu quero me dirigir às pessoas mais velhas, para aquelas mais velhas, aquelas que estão com alguma enfermidade, para aquelas que são idosas. Pessoas enfermas, presas às suas camas, também podem remir o tempo. Como? Primeiro, agradecendo ao invés de reclamar, pedindo perdão para as pessoas ao invés de atacar, principalmente pelos seus problemas. Às vezes a pessoa está com alguma enfermidade, alguma debilidade, alguma limitação, alguma dor, e parece que o outro é culpado. E aí senta a pedra no outro. Coitado, o outro quer te ajudar. Perdoar ao invés de guardar mágoas. Tem pessoas que estão no leito de morte, sufocadas de tanta mágoa. Perdoa essas coisas. As pessoas mais velhas e mesmo idosas, elas possuem muito mais tempo livre. E esse tempo livre, ele deve ser utilizado para ensinar os mais jovens. Deve ser utilizado para aprender mais das coisas de Deus. Nunca é tarde, meus irmãos. Nunca é tarde. Isso aí é coisa dos jovens. Não é. Eles devem meditar nas promessas sobre a glória. Eu não tenho nada para fazer durante o dia, só sinto dor, ninguém vem me visitar, aquelas coisas todas. Pensa nas promessas da glória. Quais eu não conheço? Vai conhecer. Aproveita, vai remir, vai aproveitar o pouco tempo que te resta. Eles devem ser gratos por tudo que passaram. Eu espero, quando mais velho, ser como hoje sou, grato por tudo que passei. Nossa vida foi um mar de rosas? Não, mas glória a Deus por isso. Mesmo que tenham tido vidas difíceis, foi Deus que nos sustentou e sustentou essas pessoas mais velhas até aqui. E enquanto houver um sopro de vida, que nós usemos esse sopro de vida para glorificar a Deus, como o Salmo 115 nos diz: os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. O que o salmista quer dizer aqui? Que a pessoa que morre a pessoa que morre vai glorificar muito mais, mas ele está falando aqui do tempo. O louvor nesse mundo, o louvor nessa era, no tempo que se chama hoje. Não esperemos para o fim, como o rico da parábola do rico e do Lázaro. Aí é tarde demais. Nos rendamos ao Senhor hoje, e enquanto houver vida, louvemos o seu santo nome. Indo para a parte final, vamos ver as aplicações para nós remirmos o tempo. O texto base da doutrina: aproveitemos ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Se o tempo é escasso e está terminando, quanto mais nós perdermos, irmãos, menos sobrará. É urgente o que nós estamos falando aqui. Apresso-me, diz outro salmista, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Nós devemos nos apressar e obedecer a Deus quando Ele diz para nós aproveitar o nosso tempo. E a primeira e mais importante busca que nós devemos empreender é ao próprio Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Uma hora não vai dar mais. Nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã. Nós não sabemos quando que o Senhor retornará. Nós não sabemos quanto tempo ainda será dia de graça. Mas hoje é dia de graça. Hebreus, capítulo 3, nos diz o seguinte: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança nele que nós depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração. Aproveitemos, irmãos, o tempo mais precioso e santo, que é o dia de hoje, o dia do Senhor. O Edwards diz o seguinte:
O tempo de santidade, ele chama, é mais precioso que o tempo comum. O tempo de santidade tem valor para o nosso bem-estar eterno. Portanto, aproveitemos a guarda do dia do Senhor, o sábado cristão, em especial a hora do culto público, o tempo mais precioso. Não nos percamos em sono ou descuido ou desatenção propositada ou vagueação de pensamento. Olha que legal. Muitas vezes nós estamos no culto, mas dormindo, com o pensamento longe, estamos desperdiçando um tempo, e desperdiçando um tempo que se chama santo. Aproveitemos também o tempo de lazer. Tempo de lazer. É necessário, é digno. Edwards diz que apesar de uns terem mais tempo que os outros, todos têm algum tempo de lazer. E aconselha a aproveitar o tempo de lazer e de descanso dos afazeres seculares. Ele diz o seguinte: não deveríamos gastar tais oportunidades sem proveito, de modo a impedir que prestemos boas contas a Deus. Não podemos desperdiçar todo o nosso tempo livre em conversas fiadas ou diversões inúteis. Remir o tempo significa que até o nosso tempo de lazer ele deve ser bem aproveitado. Mas olha a verdade implícita. Nós devemos ter tempo de lazer. Deus nos fez para descansar um dia. Deus nos fez para dormir. Dormir é um tempo de descanso. Devemos aproveitar. Lazer é um tempo que o nosso corpo dá uma parada. Devemos aproveitar. Como? Não em diversões inúteis. Ao gastar bem as oportunidades de descanso, ele diz que, olha que maravilhoso, a diversão deve ser usada como serva do trabalho. A diversão como serva do trabalho. Aí ele diz o seguinte: esse tanto e não mais, e eu acrescento, e também não menos, somente aquilo que for propício para a mente e para o corpo, para a obra da nossa vocação geral e da nossa vocação particular. Vocação geral, o que é? É o chamado de todos à salvação. E a vocação particular é o chamado de Deus, os talentos que Ele nos dá, para um ser cabeleireiro, outro ser médico, outro enfermeiro, outro ministro do Evangelho. Então, somente aquilo que for propício para sustentar, fortalecer a nossa obra, é que nós devemos fazer. Senhores, nós fazemos bem em descansar. Fazemos bem em ter recreações e lazer, desde que esse tempo também seja remido e bem aproveitado para a glória de Deus. Deixa eu dar as considerações finais para nós encerrarmos. E essa é mais importante, que vai nortear tudo o que eu falei. A obediência, ela é gerada pela alegria da salvação. A nossa obediência em aproveitar o tempo, em remir o tempo, não é porque, Deus mandou... Não. É a alegria da salvação. É a alegria do reconhecimento do doador. Ele me deu isso. Então eu vou pegar esse talento e vou fazer ele multiplicar. Eu não vou enterrar. Em alguma medida, todos nós fracassamos na administração do tempo. Contudo, arrependidos, nós devemos nos regozijar, nos alegrar na graça. É a fidelidade do nosso Deus, mesmo diante do nosso fracasso, que nos sustenta. E essa graça, meus irmãos, vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele carregou na cruz os nossos pecados, inclusive o nosso pecado da má administração do tempo, da nossa cobiça, da nossa preguiça e do nosso pouco caso com uma vida que foi feita para gloriar o seu santo nome. Reforço o que eu disse. Nem Jonathan Edwards, nem eu estamos pregando aqui salvação por obras, ou um trabalho para sermos salvos. Não. Antes, o que nós estamos pregando é zelo, como consequência e prova de termos sido salvos. Como afirmou um teólogo, nós não somos salvos pelas obras, contudo, não somos salvos sem as obras. Isto é, elas comprovam, acompanham, confirmam a nossa salvação. Às vezes as pessoas dizem, não tenho certeza da minha salvação.
A certeza da sua salvação é vista pela sua obediência. Uma obediência sincera é o selo do Espírito Santo que você foi salvo. Como diz o apóstolo, se nós temos fé, mostremo-la pelas obras. Fomos aceitos por Deus, meus irmãos, não porque nós usamos bem o nosso tempo, mas nós fomos aceitos por Deus porque Cristo morreu por cada um de nós. E exatamente por conta disso, nós morremos para nós mesmos. E então, nós vivemos para Ele e vivemos nele. Essa mesma graça nos capacita a obediência ao mandamento. Repito, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Cuidadosos em seu modo de vida. Olha como continua. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Vamos remir o tempo. O pecado, ele ainda vai nos puxar à preguiça, ao mau uso do tempo. Mas, irmãos, a graça vence o poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. A nossa liberdade é poder dizer não. Eu não vou viver como um insensato. Eu não fui chamado para viver como um insensato, como um porco, como um verme. Mas eu fui chamado para ser um filho de Deus que vive de fé em fé a vida que foi chamado para viver, das boas obras que foram pré-ordenadas para que nós andássemos nela. Nós somos escravos de Cristo e, portanto, nele está a nossa força, está o nosso poder para nós remirmos o tempo. Observem, irmãos, ainda que não é o medo do inferno, mas é o amor e a gratidão a Cristo, o reconhecimento do valor dessa dádiva que Ele nos concedeu, que por causa disso nós devemos nos esforçar para que todas as nossas atitudes o glorifiquem. A obediência é a nossa resposta de amor. Não adianta dizer, Jesus, eu te amo. Cantar, ó Deus, eu te amo. Não adianta nada disso se você não obedece. Jesus entrou no tempo que nós estamos. E Ele entrou no tempo para nos remir da morte, do pecado. E enquanto nós estivermos nessa régua do tempo, vamos usar ele com zelo para a glória de Deus. Ser crente, meus irmãos, é ter sido regenerado, é receber uma nova natureza, uma nova vida. Nós fomos crianças espirituais, mas eu espero que a partir de hoje nós cresçamos e aprendamos a nos comportar como homens espirituais, como cidadãos maduros do reino, como peregrinos rumo a Jerusalém Celestial, como filhos de Deus e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso exige mudança de atitude com relação ao nosso modo de compreender as coisas e de viver. O Senhor que nos salvou por meio do Espírito Santo, Ele é a fonte de poder para essa mudança. Ele é a segurança durante essa mudança e dos nossos tropeços nessa mudança e da certeza que nós vamos vencer. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique em pé, curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a remir o tempo. Nos ajuda, Senhor, durante esse dia, durante os próximos dias, a enxergar o tempo que nós temos desperdiçado. E que nós possamos compreender e nos arrepender e lamentar por isso. Mas não permita, Senhor, que nós apenas lamentemos, mas que, esperançosos e crentes no Teu perdão, busquemos em Ti a graça e no Teu Santo Espírito para aproveitarmos, para remirmos o tempo que nos resta, para vivermos para a glória do Teu nome, para fazermos as boas obras, as quais foram predestinadas para que andemos nelas, para fazer essas obras diante dos homens, para que os homens Te glorifiquem. Nos ajuda, Senhor, a compreender
a escassez, o valor, a brevidade e a santidade de cada minuto da nossa vida, para que nós nos preparemos, sendo fiéis neste pouco tempo que tu nos deste, para que tu nos coloque sobre o muito na eternidade, a eternidade. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.